Eu não falo grego, tão pouco hebraico, mas eu tenho ferramentas de estudo onde eu estudo, e você pode até usar a inteligência artificial hoje que te dá bastante do léxico das palavras para você entender o que essas palavras significam. Mas olha que forte, é como se você lesse Romanos 8:28 assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados para comer o pão da face de Deus. Daqueles que têm o propósito de viver para o pão da face, para o alimento vivo que desceu do céu. Não é um mistério para nós no tempo que a gente vive. Hoje o mistério não está na informação. Hoje o mistério está em como nós tratamos a revelação, que é o mistério. Você entende que o mistério hoje não está em saber essas coisas, porque um monte de gente sabe. Um monte de gente fala dessas coisas. Mas é viver por essas revelações. Então ele diz que Paulo está dizendo que nós somos chamados segundo o propósito ou segundo a ideia de vivermos para a face de Deus, para a face de Cristo. Para você traduzir isso de uma forma bem fácil de entender, é João capítulo 6, quando Jesus disse que nós não vamos comer maná, e aqui está a ideia de necessidade e propósito. João capítulo 6, Jesus diz que nós não vamos mais comer o maná, que é a comida que caiu no deserto, e o povo que comeu aquela comida morreu. O que a gente não entende do deserto, às vezes, na linguagem evangélica dos nossos dias, é que o que aconteceu no deserto não era uma bênção de Deus. Era simplesmente a provisão de Deus por causa da desobediência para que o povo não morresse. Provisão de Deus, no contexto do deserto, apenas supria necessidade, mas não levava o povo para o propósito que eles tinham que viver. É por isso que quem anda pelo Espírito anda pelo propósito, não pelo melhor salário, não pela porta mais larga e maior que se abriu, não pelos relacionamentos que mais podem te dar e acrescentar na sua vida, como se você fosse o único beneficiário do relacionamento, não pelos lucros que você tem em tudo que você faz. Você entende que lucro é bom. Existe um princípio empresarial dos pais da administração, que a razão da existência de uma empresa é dar lucro. Mas nós estamos falando de um estilo de vida, de um modo, de um padrão de vida, que é o padrão de vida cristão, onde nós tomamos decisões por propósito e mesmo assim somos supridos, abençoados e abundantes em Deus. Você entende? Nós tomamos decisões por propósito, nós andamos na direção dos propósitos de Deus, que é o relacionamento. É por isso que tem a ideia do pão da face. Você entende que você não pode ler Romanos 8 quando você lê a palavra propósito, onde o propósito de todo cristão é viver pelo pão vivo que desceu do céu, o pão vivo que nos alimenta para a vida eterna, ou seja, nós vivemos do relacionamento que nós temos com Jesus. Viver pelo Espírito é permitir que Deus acrescente às nossas vidas tudo que vai preencher o nosso propósito. Vamos lá. Viver pelo Espírito e não pela carne, viver pelo Espírito e não tentar aperfeiçoar pela carne o que Deus começou pelo Espírito, é permitir que o Senhor nos conduza nessa vida à medida que Ele preencha tudo que vai fazer do meu propósito maduro e completo. Isso é viver pelo Espírito. Talvez não vai ter a melhor aparência, talvez não vão ser os maiores lucros possíveis, e eu creio em prosperidade, eu creio em bênção financeira, eu creio em bênção material, eu creio, cara, porque o nosso Deus é rico. Mas eu creio que Deus, em algum momento, vai restringir a sua vida financeira, a minha vida financeira, para cumprir um propósito maior. Se por um tempo for necessário, Ele fará. Eu não acredito no deserto como lugar de permanência, mas eu acredito no deserto como lugar de passagem, de propósito. Então, é muito poderoso como
você vai sentindo a tentação, a pressão da necessidade e você vai precisar escolher esses dois caminhos. Ou você vai viver pelo propósito que Deus tem na sua vida. E aí, se o propósito é tudo que diz respeito a Cristo, o que representa Cristo na sua vida hoje?